Galera, é terra do terror. Meu nome é Júlio, e o que estou prestes a contar aconteceu comigo há 2 anos, numa noite que jamais esquecerei. Tudo começou quando minha esposa, Ana, e eu decidimos fazer uma viagem de carro até a Serra do Cipó, em Minas Gerais. Era um lugar que sempre quisemos conhecer, famoso por suas belas paisagens e trilhas. Saímos de São Paulo no início da tarde, planejando chegar ao nosso destino antes do anoitecer. A viagem transcorreu tranquilamente até que, já na reta final, fomos pegos por um inesperado engarrafamento. Isso nos atrasou bastante, e logo percebemos que não conseguiríamos chegar antes do escurecer. Já era noite quando entramos na estrada de terra que levava à pousada onde havíamos feito reserva. A estrada era deserta, cercada por mato alto de ambos os lados e com pouca iluminação. O único som que ouvíamos era o do motor do carro e o ocasional farfalhar das folhas ao vento. Foi então que, de repente, o carro começou a engasgar e parou completamente. Tentamos de tudo, mas o motor simplesmente não queria pegar. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular e sem nenhuma alma viva por perto. Decidimos esperar um pouco, na esperança de que alguém passasse por ali e pudesse nos ajudar. Enquanto esperávamos, senti uma estranha sensação de estar sendo observado. Olhei ao redor, mas não vi nada além da escuridão. Ana também parecia inquieta e sugeriu que trancássemos as portas do carro, o que fizemos imediatamente. De repente, ouvimos um barulho vindo do mato, como se algo grande estivesse se movendo em nossa direção. O som ficou mais alto e mais próximo, até que finalmente vimos o que era: 2 figuras altas, com olhos brilhantes e dentes afiados. Não eram humanos. Eram vampiros. Eles se moveram rapidamente em nossa direção, e antes que pudéssemos reagir, um deles estava em cima do capô do carro, olhando diretamente para nós com seus olhos hipnotizantes. O outro tentou abrir a porta do motorista, mas felizmente estava trancada. Foi então que o mais alto dos dois começou a bater no vidro com uma força assustadora. Sentíamos o carro tremer a cada pancada, e o vidro parecia que ia ceder a qualquer momento. Ana começou a rezar baixinho, enquanto eu procurava desesperadamente algo para usar como arma. No último momento, quando tudo parecia perdido, vimos faróis de um carro se aproximando. Os vampiros pararam e, em um movimento rápido, desapareceram na escuridão. O veículo parou ao nosso lado, e um senhor idoso desceu e perguntou se precisávamos de ajuda. Com as mãos tremendo, contei rapidamente o que tinha acontecido. Ele pareceu entender imediatamente e nos mandou entrar no carro dele. Agradecemos e seguimos para a pousada, onde finalmente pudemos respirar aliviados. O senhor, que se apresentou como Joaquim, nos contou que há décadas havia relatos de ataques de vampiros naquela estrada e que ele sempre dirigia por ali à noite para ajudar viajantes desavisados. Nunca mais voltamos àquela estrada. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, sinto um calafrio percorrer minha espinha ao lembrar dos olhos brilhantes e dos dentes afiados daqueles seres. Naquela noite, escapamos por pouco, mas a lembrança do que vivemos continua a nos assombrar. Galera, é terra do terror. Era uma noite sem lua em agosto de 2019, quando eu e meu amigo Rodrigo decidimos fazer uma viagem de carro pela Serra da Mantiqueira. Estávamos animados para uma aventura, mas nunca imaginamos que aquela viagem se tornaria um pesadelo. Por volta das 2 da manhã, estávamos em uma estrada deserta e sinuosa, cercada por densa floresta. De repente, o carro começou a falhar. Puxei para o acostamento e saí para verificar o motor. Rodrigo ficou dentro do carro, nervoso, iluminando a escuridão com os faróis altos. Enquanto tentava entender o problema, ouvi um barulho estranho vindo da floresta, como um sussurro. O som foi ficando mais alto e, antes que eu pudesse reagir, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi 2 figuras esguias e pálidas saindo da mata. Seus olhos brilhavam de forma sobrenatural, e havia algo de muito errado com seus rostos, um misto de fome e crueldade. Antes que eu pudesse gritar, uma das figuras avançou sobre mim com uma velocidade impressionante. Senti uma dor aguda no pescoço e meu corpo começou a enfraquecer. Rodrigo, que havia saído do carro ao perceber a movimentação,
Tentou me ajudar, mas a outra figura atacou-o com igual ferocidade. Tudo ficou turvo. A última coisa que lembro antes de perder a consciência foi a sensação de ser arrastado para dentro da floresta. Quando acordei, estava em uma cabana velha, amarrado a uma cadeira. Rodrigo estava ao meu lado, inconsciente, com marcas de mordidas no pescoço. As figuras que nos atacaram estavam de pé, observando-nos com um interesse quase científico. Um deles se aproximou e falou, com uma voz gélida: "Vocês são sortudos. Poucos sobrevivem a um encontro conosco." Eles se identificaram como vampiros e começaram a contar histórias de suas vítimas ao longo dos séculos. Falaram sobre o prazer que sentiam em caçar humanos e sobre a necessidade de manter sua existência em segredo. Depois de horas de tortura psicológica, desmaiei novamente. Quando acordei, estava de volta ao carro, ainda na estrada. Rodrigo também estava lá, ainda desmaiado, mas vivo. Não havia sinais das criaturas, apenas as marcas de mordidas e o terror gravado em nossas mentes. Dirigimos de volta para a cidade em silêncio, traumatizados e cientes de que nunca mais seríamos os mesmos. Desde então, tenho evitado estradas desertas à noite e jamais voltei àquela região. A experiência nos deixou com cicatrizes invisíveis, mas profundamente reais. Galera, é terra do terror. Meu nome é João, e há alguns anos vivi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Na época, eu era apenas um jovem aventureiro, viajando pelas estradas do interior do Brasil com minha namorada, Maria. Decidimos fazer uma viagem de carro para explorar algumas áreas menos conhecidas do país, afastadas dos grandes centros urbanos. Era uma noite sem lua, e a estrada estava deserta e mal iluminada. Havíamos decidido parar em um pequeno vilarejo para descansar, mas a curiosidade nos levou a continuar dirigindo por mais algumas horas. Foi quando, ao passar por uma curva, avistamos um carro parado no acostamento, com as luzes piscando. Aproximei-me lentamente e percebi uma figura ao lado do veículo, acenando desesperadamente. Maria, sempre a mais cautelosa, sugeriu que não parássemos, mas algo me dizia que aquela pessoa precisava de ajuda. Encostei o carro e saí para ver o que estava acontecendo. O homem, de aparência pálida e visivelmente nervoso, nos contou que seu carro havia quebrado e ele precisava de uma carona até o próximo vilarejo. Decidimos ajudá-lo e ele entrou no banco de trás. À medida que dirigíamos, percebi que ele estava extremamente quieto, apenas observando a estrada. Algo na sua presença me deixava inquieto, mas continuei dirigindo. De repente, sem aviso, ele se inclinou para a frente e sussurrou: "Vocês não deveriam estar aqui." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma forte batida atingiu o lado do carro, fazendo-nos sair da estrada e parar bruscamente. Saí do carro rapidamente para verificar o dano e fui imediatamente cercado por duas figuras sombrias. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural e seus dentes eram afiados como navalhas. Eu estava paralisado de medo enquanto uma delas se aproximava lentamente, murmurando palavras que não conseguia entender. Maria gritava de dentro do carro, mas quando tentei correr para ajudá-la, fui derrubado no chão. As figuras começaram a se aproximar ainda mais, e senti uma dor aguda no pescoço enquanto tudo ao meu redor escurecia. Acordei ao amanhecer, com a cabeça latejando e o corpo dolorido. Maria estava ao meu lado, pálida e em choque, mas viva. O estranho que havíamos dado carona havia desaparecido, e o carro estava coberto de marcas de sangue. Conseguimos ligar para a polícia, mas quando eles chegaram, as marcas no carro já haviam desaparecido e não havia sinal de luta. Desde aquela noite, vivo com a certeza de que há coisas neste mundo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Nunca mais voltei àquela estrada, e Maria e eu terminamos pouco tempo depois, pois a experiência nos afetou profundamente. Hoje, ainda acordo no meio da noite, suando frio, com a sensação de olhos brilhantes me observando na escuridão. Eu sei que eles ainda estão lá fora, esperando. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se inscrevam no canal para mais histórias aterrorizantes e emocionantes. Compartilhem com amigos que adoram um bom susto. E não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora mesmo. Até a próxima!